Boa tarde, a paz do Senhor. Eu sou o apóstolo Jurandir e este é o canal do pastor Jurandir. Canal do pastor Jurandir através do YouTube. Que você sempre aqui está nos assistindo esses vídeos e eu louvo a Deus por esse dia de hoje, sexta-feira, dia 2/7. E estamos gravando porque amanhã, sábado, eu estarei no drive-thru para tomar minha segunda dose da vacina. Segunda dose da vacina do Covid. Então hoje eu resolvi gravar porque amanhã não vou ter tempo para poder fazer esta gravação. Então, neste dia, eu estou gravando à tarde, não sei o horário que você está ouvindo e assistindo esse vídeo. E pode ser pela manhã, pode ser pela tarde ou à noite. Mas eu te cumprimento com uma boa tarde, com uma boa noite, com um bom dia. E neste vídeo eu quero trazer um estudo a respeito do batismo nas águas. E o título que nós traz para esse nosso vídeo é Batismo em Água, o símbolo da regeneração. Batismo com água, o símbolo da regeneração. Então, esse texto eu posso dizer que está inserido no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Romanos 6, do 3 ao 5. Também no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então queremos ler uma parte da Bíblia Sagrada no livro de Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim ardemos nós também em novidade de vida. Então, meus queridos, veja que aqui fala a respeito do batismo. O batismo, para nós, é uma dádiva de Deus. Muitos que ainda não desceram as águas, não foram ao batismo, não se batizaram ainda nas águas, este não pode ainda participar da Santa Ceia do Senhor. Portanto, o que nós lemos aqui no livro de Romanos, que nos traz a dizer, capítulo 6, versículo 3, recapitulando para você, que diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte.
é muito interessante dizer, e nós vamos dar uma estudadazinha agora a respeito do batismo nas águas, o que significa para aqueles que ainda são candidatos ao batismo nas águas, ou talvez aqueles que não entendem o que é o batismo nas águas. O batismo do cristão nas águas vão entender neste dia, porque eu trago aqui um resumo e eu também um esboço bíblico para que você possa agora pegar uma caneta e anotando tudo que aqui eu vou falando a respeito desse título que nós escolhemos para poder falar para você. Hoje não estamos com o microfone, com o som, mas eu creio que você deve estar assistindo e ouvindo claramente tudo que nós vamos falar neste dia. Então, meus queridos, o batismo, a igreja observa duas importantes ordenanças, a saber, a Santa Ceia e o batismo em água. Ao participar da Santa Ceia, o crente lembra ou relembra a morte de Jesus na cruz. E no ato do batismo, ele relembra o seu sepultamento. A Santa Ceia ressalta o perdão, ao passo que o batismo ressalta a separação da vida antiga e também a sua morte para o mundo, bem como agora renascido para Cristo, a de profiar, portanto, em novidade de vida. Observando a terminologia da palavra batismo, podemos aprender algo mais a seu respeito. Do grego baptisma significa mergulho, submersão. Trata de uma confissão dramática de fé ou da fé cristã por intermédio de atos e palavras. O penitente mostra ter aceitado permanecente as verdades a respeito da encarnação, morte vicária e ressurreição de Cristo. Veja que o batismo em si fala sobre a imersão de água. O batismo é a imersão de água, por imersão de água. Porque existem muitos batismos que nós encontramos que não faz a imersão de água. E o batismo em si é por emissão de água. Em rios, no mar, olha, águas correntes ou águas paradas, não tem problemas. Nós encontramos muitos, eu mesmo já participei em batismos. O meu primeiro batismo, seja que eu fiz batismo, foi lá em Curitiba, no Paraná, e foi em um poço, tipo açude. E ali houve o primeiro batismo que eu ali realizei. E outros batismos foi em rios. E outro batismo nós realizamos dentro do presídio em uma caixa de água. Quando os presos não podem sair dali da prisão, então nós conseguimos uma caixa d'água de 500 litros,
e ali, cheia de água, nós conseguimos batizar alguns presos que se converteram para Jesus. Então, por emissão de água, o candidato ao batismo, ele pode sim ser batizado por imersão de água. Agora, vejamos o que eu aqui escrevi, o que nos mostra mais alguma coisa. E você hoje, através desse vídeo, que eu não sei se vou dividir em primeira parte e segunda parte, mas se dividir, se eu não conseguir levar o assunto para um vídeo só, você assista a segunda parte desse vídeo, que é muito importante para todos aqueles líderes, para pastores, poder ficar consciente, e também para a membresia da igreja, os que é congregado, que não são batizados, entender o que é o batismo nas águas. Então, o que é o batismo nas águas? Vamos ver o que é o batismo nas águas. Uma ordenança ou mandamento do Senhor Jesus. É uma ordenança e um mandamento do Senhor Jesus, que nós encontramos no livro de São Mateus, no capítulo 28, versículo 19, também no livro de Marcos, livro do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16 e versículo 16. Uma ordem apostólica com inquisição de indigência. Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 47 e versículo 48. Prova do arrependimento e da convenção do crente. É uma prova do arrependimento e da convenção do crente, o batismo nas águas. Aí nós vamos encontrar isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo capítulo 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Então você vai anotando, você vai lendo, para poder você fazer o seu esboço. Isso é muito bom, é a leitura muito boa para aqueles que vão ser candidato ao batismo. E Deus vai abençoando o teu ministério, porque é muito bom Deus quando abençoa o ministério do crente aqui na terra. E Deus tem coisas grandes e maravilhosas para poder nos dar através de tudo isso que nós estamos convivendo. Veja que diz aqui também, que eu anotei, fiz aqui um estudo e o levantamento a respeito também da prova do arrependimento e da convenção do crente. Atos Apóstolos 2 e versículo 38. Demonstração pública ao testemunho da morte de Cristo e do sepultamento do velho homem. O sepultamento do velho homem. Então, o batismo nas águas é o sepultamento do velho homem. Quando ali está sendo emergido às águas, ele está sendo o homem velho, ele está ali descendo, está sendo morto o homem velho e agora vem a nascer de novo. É um novo nascimento do homem. É o sepultamento do velho homem. Romanos, isso está registrado no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3. Versículo 3 ao 6. Você vai lendo com atenção e você vai entendendo, porque é um sepultamento, o batismo nas águas é um sepultamento do velho homem. Quando fala homem, está se referindo também à mulher. Então você que não foi batizado ainda nas águas, que pretende se candidatar ao batismo, está agora aqui um estudo a respeito do batismo nas águas. Então aqui eu fiz aqui esse estudo para que eu pudesse aqui trazer para você esse estudo. Então, demonstração pública do testemunho da morte de Cristo e do sepultamento do velho homem. Romanos 6, capítulo 6, versículo
capítulo 6, versículo 3 ao 6. Nossa morte para o mundo é nossa ressurreição e convivência com Cristo em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 8 ao 11. Identificação do batismo com Jesus Cristo, do qual passa a ser revestido. Então aqui vocês vejam o que eu escrevi. É uma identificação do batismo com Jesus Cristo, do qual passa a ser revestido. Quando o crente ele é batizado, ele passa a ser revestido. Está escrito aí no livro do Gálatas, capítulo 3, versículo 27. É também o cumprimento pleno da justiça de Deus. É um cumprimento pleno da justiça de Deus. Nós encontramos no livro de São Mateus, capítulo 3, versículo 15. É um cumprimento da justiça de Deus, o batismo nas águas. Então está escrito aí no livro de São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo 15. Aí vamos saber o porquê do batismo. O porquê do batismo. Através do batismo, o novo crente torna-se membro da igreja local. Através do batismo, o membro batizado, ele passa a ser membro da igreja local, onde ele congrega. Então ele é membro. Quando ele não é batizado, ele é congregado. Então você que não é batizado, você é congregado. Mas no momento que você é batizado, você passa a ser membro da igreja da qual você foi batizado e a qual você congrega. Você passa a ser membro da igreja e do corpo de Cristo. Então veja, meus queridos, através do batismo, o novo membro participa do privilégio da igreja local. Então, através do batismo, o novo membro participa dos privilégios, porque você é um novo membro da igreja, aí você participa de todos os privilégios da igreja local. Você é um membro, agora você participa de todos os privilégios, como membro da igreja, de todos os privilégios da igreja local, da qual você congrega. Então isso aí é uma das palavras que eu aqui escrevi para você, e também te digo que trouxe referências bíblicas, certo? Olha, eu quero também dizer também assim: o novo crente passa a ser abençoado por Jesus. Ele, quando é batizado e quando é membro, ele passa a ser abençoado por Jesus. Tem aqui o terceiro ponto, diz assim, para que eu escrevi e para trazer para você: bênção que acompanha o batismo. Aí vem as bênçãos que acompanham o batismo. Aí você pode estar dizendo: apóstolo Jurandir, e quando nós batiza nas águas, ainda tem bênção que nos acompanha? Sim. Bênção que acompanha o crente quando ele é batizado. Eu vou trazer referências bíblicas para que você entenda e que você possa ter conhecimento. Veja só, o batismo aguarda a Deus. Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. O batismo identifica o batizado com Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Através do batismo, nos tornamos membros do corpo de Cristo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. E versículo 40, e capítulo 42 e versículo 47. Deus promete aos batizados, o dom do Espírito Santo. Deus promete aos batizados o dom
com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Você pode ir anotando e ir analisando isso que eu estou falando para ti. Eu disse que ia trazer referência bíblica, estou trazendo para você. Através do batismo, o novo crente pode participar da Santa Ceia do Senhor. Através do batismo nas águas, o novo crente pode participar da Santa Ceia do Senhor. Se ele não for batizado nas águas, ele não pode participar da Santa Ceia do Senhor, não é? Quantas vezes você tem ido a uma Santa Ceia e não pôde pegar o pão, nem pôde participar do vinho, que o pão representa o corpo de Cristo, o vinho representa o sangue do Senhor. Então você não pode participar, porque você não foi batizado nas águas. Então o novo crente, através do batismo, pode participar da Santa Ceia do Senhor. Agora a verdadeira fórmula cristã do batismo, em nome da Trindade Santa, isto é, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você veja, querido, que o crente tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é regra, está na Bíblia. Tem muitas denominações, que eu não vou citar nomes, que não existe esse batismo na Trindade, que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O crente tem que ser batizado desta forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vejamos que encontramos no livro de São Mateus, no capítulo 28, versículo 19, né? Em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19. Aí tem também, eu quis trazer também para você, isso também, que diz aqui, submergido. Submergido, o que é submergido? Submergido na água. Submergido ou mergulhado. O mergulhado, o batismo, todos nas águas. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Marcos, capítulo 1, versículo 10. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 6. Conforme a própria terminologia da palavra batismo. Então, batismo é isto, meus queridos, e quero encerrar esse vídeo com essas palavras. Conclusão sobre o batismo nas águas. Então quero concluir trazendo essa conclusão. Embora a Igreja Católica e algumas denominações evangélicas pratiquem o batismo por expressão, a história e a etimologia do verbo grego batismo atestam claramente ser a menção à forma bíblica do batismo, quando o apóstolo Pedro exaltou o batismo em nome de Jesus. Estava o mesmo recomendando que os novos crentes se convertesse e se submetesse ao batismo denominado por Jesus, que necessariamente incluía a menção da Trindade Santa. Então devemos ter muito cuidado a respeito de muitas denominações, da qual ela não aceita o batismo na Trindade, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus queridos, esta foi uma das do estudo que eu trouxe a respeito do batismo nas águas. Para você
ministro para você que está candidato ao batismo, ou você que não foi batizado nas águas. Você agora pode voltar ao vídeo e pode ver tudo que aqui eu falei dentro da Bíblia Sagrada, para que você veja como é importante o batismo nas águas. Depois do batismo nas águas ou antes, eu digo isso porque antes de ser batizado nas águas, o pastor Jurandir, o apóstolo Jurandir, eu primeiro fui batizado no Espírito Santo. Fui batizado com Espírito Santo e com fogo, para depois ser batizado nas águas. Isso foi Deus que me deu esse presente, porque muitos é batizado primeiro nas águas para depois ser batizado com o Espírito Santo. E quem batiza é Jesus com o Espírito Santo. O batismo nas águas, quem batiza é o seu líder, é o pastor da sua igreja, é os pastores, mas quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, meus queridos, este é o canal do pastor Jurandir. Eu sou o apóstolo Jurandir e eu gostaria que você que não foi inscrito ainda no meu canal, você pode se inscrever. Aqui embaixo tem o nome, inscreva-se. Você pode se inscrever. Se você não se inscreveu, ou se você já se inscreveu, não faça mais isso, porque você já é inscrito. Você pode dar um like, também deixar deixar assim também deixar uma mensagem, né, a respeito do que nós estamos fazendo, o nosso trabalho. Você faz um comentário. E eu quero dizer que Deus te abençoe, Deus te guarde, dê sabedoria, entendimento, para que assim nós possamos continuar no caminho e poder ter esse encontro com Jesus. Não quer dizer que você, por não ser batizado, você não pode ter o encontro com Jesus. Você pode. Veja que os três, ou seja, Jesus estava ao lado de dois malfeitores na cruz do Calvário, e um ali disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo. Mas Jesus não disse a ele: para você entrar você tem que ser batizado, vamos ter que providenciar o batismo. Não significa dizer que para poder ir para o céu você tem que ser batizado nas águas, ou tem que ser batizado no Espírito Santo. Não. Aquele que estava ali na cruz, quando Jesus estava, ele não precisou de ser batizado. Não, Jesus o perdoou naquele mesmo lugar, e ali mesmo ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então você não precisa dizer: porque, pastor, não sou batizado, não vai haver tempo de ser batizado. Não, mas é bom você, como fiz menção de alguns versículos dentro do contexto bíblico, para você ter um conhecimento que significa o batismo, porque você recebe bênção, você é abençoado por Deus. Quando é batizado, você recebe bênção, recebe dons espirituais, você recebe. Você também pode ser, através do batismo nas águas, você pode também ser membro da sua igreja. Porque até então, se você não for batizado nas águas, você não é membro, você é um congregado. Para isso você tem que ser batizado, para fazer parte do corpo de Cristo e também do corpo da sua igreja, para que você possa fazer parte da membresia da sua igreja. Então, meus queridos, a paz do Senhor, uma boa tarde, uma boa noite para você, um bom dia, e que Deus continue te abençoando. Eu digo continue, porque você já é uma bênção de Deus. Continue te abençoando.
Deus te abençoe. Mais uma vez, e logo mais estaremos aqui com outro vídeo para te trazer mais algumas dúvidas dentro da palavra de Deus e também um estudo para você entender o que é o batismo e outras coisas mais. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Eu sou o apóstolo Jurandir.